Eu sou a Nurite Bensussan e quero dar a vocês as boas-vindas ao Caro Morcego, Cara Humana. Essa troca de cartas entre uma humana e um morcego disfarçada de podcast. Caro Morcego, Cara Humana. Um diálogo interespécies em forma de podcast. Essa correspondência é um jeito de pensar sobre o que foi a pandemia do coronavírus e o que ela significou e significa para a nossa espécie. Parece que nós, humanos, pouco aprendemos com uma experiência que deixou mais de 5 milhões de mortos, número que alguns acham que foi 3 vezes maior, chegando a 15 milhões. Cada vez mais, estou convencida que esse morcego, com quem me correspondo, está adorando trocar cartinhas comigo. Ele parece bem animado. Na verdade, vamos combinar, trocar cartas com um indivíduo que não é da sua própria espécie é uma coisa muito sensacional mesmo. Na carta passada, a 7ª, aquela que chegou por e-mail, o morcego fala, de novo, nas minhas tentativas de me desantropomorfizar. Acho que, na real, ele acha isso fascinante. Já tinha até tentado se desmorcegalizar, como contou na resposta à 3ª carta. Agora ficou até me dando umas dicas. Curiosamente, também deu dicas sobre onde vive e como poderíamos prosseguir na nossa correspondência. Enfim, uma carta muito particular. Acho que isso tem relação com o tempo e também com o meio pela qual ela chegou. Aliás, não temos dito aqui que o meio é a mensagem? Fiquei pensando. A resposta à 7ª carta chegou antes de todas. Pensei que isso tivesse, e certamente tem, relação com o tempo. Ou seja, um tempo que corre em muitas direções, e não apenas para frente. E quando o morcego conta que foi para Coimbra para poder aprender as técnicas que levariam ele a conseguir me responder, pressinto que isso mudou seu destino. Em cartas anteriores, ou talvez posteriores, ele fala sobre livros que leu, traças que devorou na biblioteca, mostrando uma familiaridade com o ambiente dos livros que parece que ele conquistou a partir do esforço de me responder essa 7ª carta. Enfim, é uma correspondência peculiar. O morcego, em seu e-mail de resposta, faz uma pergunta que não quer calar. Afinal, qual é o problema da nossa espécie com o diferente? Sim, temos que admitir, temos um problema. Ou pelo menos parte de nós tem. Problema que parece cada vez mais grave e parece também que sempre esteve presente na humanidade. Afinal, como diz o Ferdinand Gross, a humanidade é um péssimo momento para se estar no mundo, para todos os seres, inclusive para os humanos. No mais, cabe ainda dizer que as cartas que escrevi ao morcego estão reunidas em um livro chamado Cartas ao Morcego, publicada pela editora Mil Folhas em 2020. Vamos lá, então. Caro morcego, a pandemia do coronavírus dura, se expande e atravessa todos os meus pensamentos. Meu estado, que insisto em caracterizar como de alerta, parece se entorpecer. Mas talvez assim, só assim, poderei perceber sua presença e seus sinais. Nesse arrastar dos dias e noites pandêmicos, as narrativas da vulnerabilidade do humano e de sua dependência dos outros seres com quem compartilha o planeta estão sendo, passo a passo, substituídas pelo triunfalismo da tecnologia. Não há nada que nos detenha, para tudo temos soluções. O homem triunfará apesar de alguns reveses e alguns milhões de mortos. Note aqui, por favor, meu improvável correspondente, que usei a palavra homem e não sem razão. Não como sinônimo do fragmentado coletivo humano, mas sim como um recorte específico. Quem triunfa sempre são aqueles membros fundadores do clube seleto da humanidade. Brancos, cristãos, heterossexuais e, invariavelmente, homens. As soluções tecnológicas para a pandemia, tais como vacinas e tratamentos, obedecem à lógica do colonialismo em todas as suas dimensões. Entre os países, dentro dos países, nas cidades, nas vilas, nas aldeias. Para alguns, as vacinas chegam antes. Para outros, chegam tardiamente. O mesmo acontece com os tratamentos. Mas veja, meu caro, são detalhes pequenos, estorvos, como a presença de vocês trazendo novos vírus, nada que não possa ser contornado.
E o preço desse contornar é pago numa moeda infinitamente desvalorizada para esse homem, a destruição de vidas que não importam para ele. Sejam vidas de morcegos, de árvores da Amazônia, de pangolins, de visons, de porcos, de mulheres, de negros, de árabes, de índios, ou seja, qualquer vida que não seja dele mesmo. Sim, demos voltas e mais voltas nessas cartas para tornar a falar do impasse que se desenhou em cores mais vivas diante de nós no começo da pandemia, mas que já vai bastante esmaecido a essa altura. A escolha de não mudar de forma radical as formas com que lidamos com o mundo que nos rodeia, com a natureza da qual relutamos em nos admitir como parte, já desponta como resultado, evidentemente muito previsível, da pandemia do coronavírus. Os momentos onde alguns, talvez excessivamente ingênuos, acreditaram que uma pandemia dessas dimensões serviria para transformar as relações dos humanos que detêm o poder com a natureza, já ficaram há muito para trás. Dessa forma, caro morcego, seguimos nosso caminho de destruição. Volto a pensar sobre memória e esquecimento. Nesse planeta fragmentado, onde de todos os poros irrompem paisagens de esquecimento, monotonias simplificadas, talvez seja possível abolir a memória da complexidade, marcar a ferro e fogo nos corações e almas a ideia de um planeta plantation, onde tudo é homogêneo, de paisagens a lojas em shoppings, de roupas a alimentos, de forma de pensar a sonhos e desejos. As monoculturas da mente, para as quais Vandana Shiva já nos alertava no final do milênio passado. Quem controla o passado, controla o presente. E quem controla o presente, controlará o futuro. Retoma a frase de Orwell. Ela me assombra, pois parece nos aprisionar numa espiral infinita, sem nenhuma saída possível. Veja uma imagem do Congresso dos Povos do Oriente em Baku, no Azerbaijão, em 1920. Pessoas vestidas com uma pluralidade de trajes coloridos, diferentes, transbordantes. Imagina o contraste com uma reunião da ONU hoje, 100 anos depois, na qual, afora umas poucas delegadas e um número ainda menor de delegados, todos usam ternos e tailleur. Uma metáfora para as paisagens do planeta, para o encolhimento rápido dos fragmentos de complexidade. Um mundo estampado que dá lugar à monotonia, à mesmice, ou, como alguns insistem, à civilização. Um retrato do avanço dessa civilização sobre outras formas de pensar e de estar no mundo. Onde havia cor e exuberância, há cinza e sobriedade. Onde havia música e dança, há gravatas apertadas em volta do pescoço como um lembrete constante de uma necessária contenção. Controlar o passado, acabar com a memória, condenar a história e a complexidade ao esquecimento, porém, não parecem tarefas simples. Como disse brilhantemente William Faulkner, "The past is never dead. It's not even past." O passado nunca está morto, nem sequer é passado. Ele irrompe no presente, brota da resistência da memória. Assim, meu inverossímil correspondente, acredito que a fricção entre o mundo plantation e os fragmentos de complexidade há de permanecer entre nós. Esse passado gravado no guano, que nunca está morto, nem sequer passou de fato, emerge nas mais diversas formas de vida. Se por um lado a vida guarda o esquecimento, pois cada nascimento, cada metamorfose abriga um esquecimento do estágio anterior, por outro, inscreve a memória em si mesmas. Aves que já foram dinossauros, morcegos e humanos que têm um ancestral comum, baleias que andavam nos campos, plantas que já foram organismos marinhos, enfim, nem morto nem passado, inscrito em cada um de nós. Controlar o presente, ainda mais com a intrusão cada vez mais intensa de Gaia, que nos obriga a pensar na mudança do clima, na acidificação dos oceanos, na poluição, na extinção das espécies, na emergência de novas doenças, entre muitas outras situações, parece ainda mais difícil. A escolha parece ser a de sempre. Um presente que garanta um futuro para alguns e apenas um tempo extra no planeta para outros.
Nada que se possa chamar de futuro. Com Gaia solta entre nós, fazendo-se notar o tempo todo, exigindo atenção, tudo ficará mais difícil para aqueles que não são membros originais do clube seleto da humanidade. Que mundo restará aos morcegos? Imagino que você se pergunte, mas imediatamente percebo quão humana é essa questão. Os morcegos viverão. A intrusão de Gaia não será, possivelmente, sequer percebida por vocês, ou é, e sempre foi, parte de seu mundo. A enorme habilidade de viver em ambientes diversos, de resistir a inúmeros patógenos e de voar longas distâncias certamente são e serão fundamentais. Trata-se, talvez, de estar mais imerso no mundo, percebendo muito mais do que os humanos, podendo se orientar na mais completa escuridão, por meio de seu biosonar, podendo se localizar por meio do campo magnético da Terra, captando finamente as ondas de calor e os feromônios. O estar no mundo de vocês parece essencialmente distinto do nosso. Enfim, diante da instabilidade climática que se avizinha, não há dúvida de que o mundo do homem, deveríamos chamá-lo de modernidade, só poderá se sustentar com muita violência. Porém, talvez, como já aconteceu antes, esse cenário represente uma enorme oportunidade para os morcegos. Imagino sua perplexidade diante do meu abandono total aos conceitos humanos e até mesmo as metáforas que apresentam a competição como força maior da natureza. Meu caro, escorrego com frequência. Não sei como você interpretaria tais deslizes, mas quero crer que com a tolerância dos sábios. Tenho escutado um bater de asas noturno. Fico alerta, desperta, deliro. Entorpeço-me, atordoada, devaneio. Esvoaçam por cima da minha cabeça. Um sinal? Perdem-se na escuridão da noite. Um prenúncio? Aguardo. Despeço-me nesse estado de espírito, com a certeza de que sua nova resposta não tardará, e desejando que tudo flua entre nós, menos esse seu conjunto de micro-organismos, tão inofensivo para você e tão mortal para mim. Avidamente, Nurit. Mas temos aqui uma nova carta e uma nova resposta. Ela surpreende mais uma vez. O morcego revela que conhece bem os assuntos que eu trato nas minhas cartas. Certamente acabou ficando na biblioteca da Universidade de Coimbra e trocou umas figurinhas com seus chapas por lá. Essa resposta chegou aqui pelas mãos do Fábio Scarano. E, tenho que confessar mais uma vez, me surpreendi ainda mais com o otimismo do morcego. Cara humana, obrigado por sua carta. Ela ativou no meu coração quiroptérico 3 temas que me encantam e que, de certa forma, estão intimamente ligados: a memória, a tecnologia e os futuros. Entretanto, não pude deixar de notar o tom melancólico com o qual você os aborda. Compreensível, diante do efeito devastador que meus micro-organismos multiplicados vieram alcançar sobre a sua estranha espécie. Tal tragédia achatou o tempo. O passado some, como você bem lembrou, e o futuro se torna invisível, bloqueado pela parede intransponível da mente humana e das casas dentro das quais a sua espécie precisou se proteger. Agora que o cataclismo começa a atenuar, talvez eu possa te ajudar a mirar além dos muros do medo. Paulo Rossi, filósofo italiano, e não o centroavante que eliminou a seleção brasileira na infame Copa de 1982, dizia que a ciência moderna, com seu pretenso olhar para frente, apaga o passado e desdenha a memória. Não é propriamente um defeito da ciência, mas sim uma leitura equivocada do método científico, pelos cientistas, que, com frequência, confundem seu ofício com alguma coisa associada a progresso. Por exemplo, veja sua própria menção a Gaia. Quando a teoria surgiu, no início da década de 1970, a partir do esforço conjunto de Lynn Margulis e James Lovelock, ela foi recebida com deboche pelo estabelecimento científico da época. Esotérica, mística, pseudociência foram alguns dos adjetivos aplicados à teoria, especialmente pelos neodarwinistas. Em tempos de tanta individualidade e imensa competição por poder, dinheiro e território, falar em interação, cooperação, interconectividade, interdependência, como a teoria dela faz, parecia totalmente hippie, outro adjetivo comumente aplicado a ela. Hoje, exatos 50 anos depois, ela reemerge, ora como teoria científica,
ora como metáfora. As universidades de vocês passaram as últimas 5 décadas sem falar dessa teoria. Alguns cientistas ficaram até com receio de virarem chacota só de eventualmente fazer referência à teoria. Mas, veja, hoje ela está de volta. Antes tarde do que nunca, para usar uma expressão familiar à sua espécie. Obra da memória. Você disse muito bem, o presente brota da resistência da memória. Cada semente, cada ovo tem em si memória viva, encarnada, mesmo quando tentam apagá-la. Platão estava certo, como sempre. Conhecer é reconhecer. Salve a memória. A ciência que apaga a memória e invisibiliza o passado também gera tecnologia. Bombas atômicas, armas nucleares, telefones celulares, máquinas de controle e dominação, equipamentos de poluição e destruição, física ou mental. Até as vacinas, tão importantes, se tornam objetos de controle e exercícios de poder, como você bem viu ao longo, ao menos, do início da pandemia. Mas precisa ser assim? O filósofo alemão Martin Heidegger, no seu Questão da Técnica, dizia que a essência da coisa não é a coisa em si. Citando Hölderlin, disse também que é no perigo que reside a salvação. A essência da tecnologia é o bem, aparatos que humanos constroem para melhorar as suas vidas, e quem sabe também até as nossas. O uso que se dá a ela é que é o problema. Ou seja, o mal não está na tecnologia, mas nos usos a ela dados por sua espécie. Veja a internet, o que podia ser um aparato de integração e diálogo construtivo, mas parece uma rede de intrigas. Culpa de quem? Da máquina? Creio que não. Bertrand Russell, no seu Elogio ao Ócio, dizia nos anos 1950, com a tecnologia que já se dispunha, a jornada de trabalho da espécie humana poderia ser de 30 horas semanais. 6 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana, seria o bastante. Descontadas 8 horas diárias de sono, sobrariam outras 10 horas por dia de semana para as pessoas fazerem esportes, lerem, estarem com seus entes queridos, passearem. Vocês fizeram justamente o contrário. Graças às tecnologias de comunicação, vocês trabalham 24 horas por dia. Para quê mesmo? Para quem? Já percebeu como vocês humanos, especialmente os autodenominados modernos, usam a palavra futuro sempre no singular? Eu acho que não é mero acaso. Para vocês, o futuro é um lugar específico, onde você irá encontrar o sucesso. Ele não é bem um tempo, é uma medida do que você alcançou na vida. Casa, carro, família de comercial de margarina, dinheiro no banco. Qualquer coisa menos que isso significa para muitos que deu errado. Mas será que para um indígena o futuro também é um projeto de sucesso? Ou para o hoje jovem de periferia das grandes cidades? Como será a perspectiva de futuro de uma árvore milenar? Ou de qualquer uma pequena espécie com um ciclo de vida de 3 dias? Ou vocês acham que nós, não humanos, também não temos nossas formas de lidar com os futuros? Seres vivos, querida humana, têm 2 coisas em comum: DNA e a capacidade de antecipar. Antecipação é um mecanismo de defesa. Adaptação, preparo, reforma, cuidado. Antecipar é intuitivo, instintivo. Eu tenho, você tem, vírus, pelo menos aqueles com DNA, também tem. No caso da sua espécie, além desse componente, digamos, emocional da antecipação, vocês também têm um componente, digamos, racional. Vocês fazem, com a ciência moderna, previsões, projeções, e vocês também fazem prospectivas. Imaginam cenários. Tá dando para entender? Deixa eu te dar um exemplo. Você vai sair de casa amanhã. Olha a previsão do tempo, ciência preditiva, que diz que não vai chover. Daí você pensa: oba, sem chuva, posso sair um pouco mais tarde que chegarei na hora. Prospectiva. Então você abre a porta de casa, sente um vento e algo te diz: vai chover. Ao contrário do que a ciência racional supunha. Quem é esse algo que te informa? Sua memória e memórias de antepassados seus inscritas em você, que vocês também podem chamar de instinto ou intuição. O que eu acho é que a capacidade do ser humano moderno de intuir foi abafada, silenciada, atrofiada pela atenção de vocês se voltar estritamente para o dito racional. Lembro do Davi Copenaua dizer no A Queda do Céu que ele e seu povo são informados sobre os futuros quando sonham. Talvez os modernos nem sonhem mais. Ao perder o componente intuitivo da antecipação, visceralmente ligado à memória, vocês perdem a capacidade de ação. Assistem às mudanças climáticas, à pandemia e à guerra na Ucrânia, como quem vê uma novela na televisão.
vocês não sentem. Por não sentirem, não agem. Quando sentem, é porque o mal já caiu sobre a sua cabeça. Então, muitas vezes, já é tarde para tomar ação. Não é a razão que leva a ação, é a emoção. Vocês só vão transformar tudo que há por ser transformado na doente sociedade moderna se vocês sentirem. Como afirmava o Gandhi, vocês precisarão ser a transformação que querem ver no mundo. Mas você é assim, cara humana. Você sente e tem passado toda a sua vida na missão de transformar. Eu sei que isso cansa, mas não é hora para cansaço. Essa é a hora da força, que você tem de sobra. Siga criando diálogos como esse que temos travado, seja com morcegos como eu e outros não humanos, seja com seres humanos, mesmo os mais difíceis. Seja consigo mesma. Conversar abre nossa imaginação e transforma o futuro em futuros. Não deixe o presente colonizar seu futuro. Fique atenta para a sua capacidade de antecipar e contagie os outros com ela. Veja essa passagem da sua carta, que tanto me tocou. Pura antecipação. Tenho escutado um bater de asas noturno. Fico alerta, desperta, deliro. Entorpeço-me, atordoada, devaneio. Esvoaçam por cima da minha cabeça. Um sinal, perdem-se na escuridão da noite. Um prenúncio? Aguardo. Prepare-se. O novo tempo está chegando. Despeço-me esperançosamente. Até mais, humana. Então, mulheres e não mulheres, vocês que chegaram até o fim aqui desse episódio, a gente tem uma surpresa para vocês. Se vocês entrarem lá no site da editora Mil Folhas e usarem o código de desconto Caro Morcego, escrito tudo juntinho, vocês podem ter um desconto bem legal na compra do livro Cartas ao Morcego, que é esse livro que reúne as cartas ao morcego, claro. Caro Morcego, Cara Humana é um podcast da editora Mil Folhas, com as vozes de Nurit Ben-Sussan, Ariê Bailão e Ilan Ben-Sussan. Roteiro e redação final, Nurit Ben-Sussan. Direção de som e edição, Joanes de Moraes. Trilha sonora, Philip Jones. Consultoria, Marina Mara e Rita Louzeiro. Identidade visual, Raíza Curti. Produção executiva, Tiago de Barros. Coordenação de produção, Arthur Cavalcante. Realização, IEB, Instituto Internacional de Educação do Brasil. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.